Porque na aula de hoje a coisa vai, vamos dizer assim, piorar um pouco. É muito difícil ficar desenhando cada objeto desse. É um pouco chato, assim, ter essa estrutura, mas você tem que sair do pensamento de PDS-1 em que a função recebe tudo que você vai trabalhar e só pensar assim, quando eu faço M1 ponto qualquer coisa, eu ainda vou receber parâmetros, assim, não ponto dados, mas ainda vou receber parâmetros, só que eu tenho um parâmetro oculto, que é a própria memória de M1. E isso é o estado do estado. Assim, a matriz estado vai ter um estado que vai ser assim, essa aqui vai ser 0, 1, 2, 3, e a outra vai ser, sei lá, 3, 4, 5, 9, alguma coisa. Então, cada struct desse, quando instanciado na memória, guarda um estado. Porque na aula de hoje, eu não vou mais trabalhar assim com duas matrizes ou talvez assim, trabalhar com muita coisa interagindo. Porque agora a gente vai aprender um pouco como fazer uma lista. E lembrando da aula passada, a gente discutiu assim, olha, existe uma lista, onde uma lista nada mais é do que uma sequência de elementos. Então dá o tornozelo, só fazendo isso aqui. Tipo, existe uma lista, onde uma lista nada mais é do que uma sequência de elementos. Então, no mundo real, o que é que pode ser uma lista? Você tem um banco, alguma coisa. E eu tenho uma lista de clientes, onde aqui é o cliente com conta 97, o cliente com conta 52, o cliente com conta 33. E essa noção do mundo real, aqui pode ser um atendimento. Então, isso aqui é a primeira pessoa a ser atendida, isso aqui é a segunda pessoa a ser atendida, isso aqui é a terceira pessoa a ser atendida. Como eu falei, assim, a matéria tem muito a ver com a abstração, mas não são pessoas, são números, etc. Mas eu estou abstraindo o conceito. Então, assim, é uma fila de requisições que eu tenho que responder. Em qualquer momento pode chegar alguém novo, tipo o cliente 17, e depois, se for o caso, essa pessoa pode ser atendida e mudando aqui a ordem para 1, 2, 3, crescendo e reduzindo a lista nos dois extremos. A gente implementou essa brincadeira da lista como um vetor. Então, o que foi que a gente falou? Só para abrir aqui rapidinho o slide da aula passada para relembrar. O que foi que foi falado na aula passada? A gente vai implementar uma lista onde essa aqui lá embaixo, então aqui toda a parte da matriz, separar em ponto .h e ponto .cpp. Essa lista aqui eu vou implementar com ponto .h e ponto .cpp para separar o que é o contrato do TAD, do que é a implementação do TAD. Então, assim, não, eu penso com ponto .h como desenhando a forma da memória, a moldura. Eu implemento a minha lista, deixa eu só vir aqui na parte mais para cima. Eu implemento a minha lista como um vetor de números. E o que eu falei no meu ponto H foi, olha, eu vou guardar os elementos como um vetor, eu vou guardar quantos elementos eu consigo inserir e eu vou guardar quantos elementos eu inseri até o momento. Note que esse vetor é completamente oculto do usuário que usa esse seu dado. Tipo, o usuário vai se preocupar em construir a lista, chamando construtor, e por baixo na memória é isso que ocorre, é alocar 99 posições na memória. O usuário vai falar, insere um elemento. Então, quando o usuário inserir o primeiro elemento, vai ocupar a posição 0. E a gente aumenta as variáveis, que também estão ocupando a memória, tipo número de elementos igual a 1 e capacidade igual a 3. Nada impede de instanciar outra lista com outro estado, tipo uma lista vazia ou uma lista que está lidando com outro tipo de dados. Na lista com vetor, o que a gente aprendeu foi preencha o seu buffer, né? Preencha o seu array até ele lotar. No momento que o número de elementos inseridos for igual à capacidade, então deve ter uma linha aqui fazendo isso. No momento que o número de elementos inseridos for igual à capacidade,
aloque mais espaço, copie os dados e troque a informação. Tipo, apague o que tinha antes e use agora, atualizando os dados para apontar para esse novo lugar da memória. Para quem não ficou claro ainda qual é a diferença de pilha e heap, fazer isso aqui na pilha sem usar new delete, eu pessoalmente não consigo pensar como fazer agora não. Tipo, talvez com recursão, alguma mágica desse tipo, considero possível fazer, que é equivalente, mas não é simples não. Não é trivial não. Essa brincadeira de você alocar mais memória, trocar os ponteiros, etc. Tipo, vai ser uma loucura. Que dá, porque um computador só com uma pilha ainda consegue computar tudo do outro, mas é uma coisa que fica muito difícil pra gente. E aí agora eu tenho uma lista em que eu consigo inserir mais elementos e continuar a minha vida. E na última aula a gente brincou aqui, ok, quais outros métodos a gente pode colocar nessa lista, né? A gente pode pensar, e talvez voltando do processo, né, assim, como que eu coloco uma nova funcionalidade na minha lista? Então eu tenho que mudar o ponto .h e o ponto .cpp, obviamente, e eu posso brincar aqui, tá, agora eu quero fazer de alguma forma, remover o último elemento, né? Então você cria um método que faz isso, e nesse caso em particular, como eu assumo que tudo que está para frente de número de elementos seres é lixo, eu simplesmente reduzo essa variável. Essa variável está na moldura do meu struct, né? Ou seja, assim, ela está na memória, mesmo sem nenhum atributo aqui, porque ela mora junto com o que você alocou naquela forma do struct, e a coisa consegue funcionar. A aula de hoje a gente vai abordar alguns dos problemas da structure list. Então, alguém tem alguma dúvida, assim, alguém que seguiu o material, ou talvez não entendeu nada da última lista, para continuar, porque a coisa meio que muda um pouco agora. Oi. O Diz eu falei que ficou lá sem querer. Mas é porque, assim, no semestre passado a ordem da aula era outra. Então, alguns dos meus códigos de exemplo estão um pouco mais avançados, mas eu tirei ele já. Mas o Diz é só uma referência. Então, assim, quando eu acesso aqui esse número de elementos inseridos, essa linha ou a linha com o Diz na frente são equivalentes. Então, tipo assim, o Diz é como se fosse um ponteiro para mim mesmo. É um ponteiro para aquele lugar da memória que eu aloquei, né? Para o início dele, para eu conseguir usar os objetos. Oi. Como assim? Certo. Como é que eu fiz isso? Oi? É isso que eu queria também mostrar com o slide anterior, né? Então, vamos pegar aqui o main da aula anterior. Eu acho que é um pouco isso que foge para o aluno mesmo, porque assim, a gente vem com ponto CPP, a gente vem com ponto H, e ligar tudo tem um pouco assim de tempo mesmo. Então, isso aqui é o main da minha aula anterior, certo? Ok. Isso aqui é o cliente, é o usuário do seu código, certo? Certo. O que é que a primeira linha desse main faz? Qual método chama essa linha? Não, a primeira linha. A primeira linha de código, a 6. Construtor, né? Então eu tenho a memória do computador. Desenhar daqui até aqui. Vai estar toda fatiadinha também. Eu não vou propor fazer isso de uma forma bacana. E eu vou construir um objeto. Embora eu assim, falei que isso é um objeto, não é um objeto. Eu vou construir meu estilo.
E o meu stroke tem essa cara. E eu sei que você não está vendo aí esse aqui. Então acho que é isso que falta um pouco no passo a passo. Ele tem a cara assim, um ponteiro para dados, certo? Ele tem um inteiro, que é aquele número de elementos inseridos, que eu vou botar só ele aí aqui, certo? E ele tem um inteiro, capacidade, vou usar aqui só, se rapidamente, cada espaço, certo? Onde é que você sabe que essa pessoa tem essa cara dessa forma? Porque no ponto H, eu falei que tem os elementos inseridos, tem até esse aqui que não precisa, e a capacidade. Tem até um errinho aqui, esse aqui eu acho que não precisa. E a capacidade, ok? Ok. Então isso é a cara do meu código, certo? Quando eu chamo construtor, eu vou entrar nessa linha aqui. Peraí, essa aqui é outra lista. Eu vou entrar aqui na minha lista vetor.cpp. O que é a primeira coisa que essa linha faz? Oi? Aloca dinamicamente um vetor de tamanho 100 ou 3. Então vai alocar dinamicamente um vetor aqui, com 0, 0, 0, de tamanho 3. E isso aqui é a minha lista. Vetor, V, né? Lista aqui, L, que eu criei aqui com o meu construtor. Quando o construtor termina, se você pegar L, se você abrir L, você vai ter um L.dados, que vai ser isso aqui. Vai ter um L.número de elementos inseridos, que vai ser igual a 0. E vai ter um L.capacidade, que vai ser igual a 3, que vai morar em locais de memória, certo? Ok. Quando eu chamar o método de inserir elemento aqui, quando eu chamar assim, cadê o meu main? Quando eu chamar aqui o meu main, que sumiu também, quando eu chamar aqui o meu lista.inserir elementos, como eu estou chamando isso nessa instância aqui, eu posso criar mais de uma. Isso é um tipo novo, que é um struct. Eu falo assim, chame esse método e trabalhe nesse lugar aqui que você alocou. Isso é o estado atual, certo? Certo. Então, quando eu faço inserir primeiro elemento igual a 7, que vai ser igual a 0, né? Então, é como se isso aqui tivesse interrogação, 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 não sei. E aqui eu inseri o elemento 0. Depois eu insiro o elemento 7. Depois eu insiro o elemento 14. E nesse momento, se a minha capacidade inicial for igual a 3, eu estourei o meu espaço. E aí eu tenho que duplicar esse espaço. Ficou claro agora? A ideia? É porque não é muito fácil mostrar tudo isso para vocês, mas assim, cada instância dessa, cada vez que você chama um construtor, você aloca a memória em algum canto. E cada vez que você chama um método dessa instância, entende? Você trabalha naquele lugar da memória. Então, nos slides, que eu não tenho espaço suficiente de slide, você tem que meio que guardar o estado de um slide para o outro. A primeira coisa que aconteceu foi isso. Foi alocado 3 elementos vazios, certo? Que eu não tenho como desenhar os endereços de memória aqui. Inseri 3 elementos. Aumento o tamanho da lista. Aloco mais memória. Copio e troco os ponteiros. Qual é o truque aqui? Tipo, eu começo falando assim, minha lista cabe 3 elementos. Estourou. Vou criar uma lista nova de 6. O usuário não vê nada disso, o main não sabe nada disso, mas vai criar uma lista de 6. Vou trocar os ponteiros e agora a coisa continua igual. Isso é o estado do objeto. Então, como é que é a ideia aqui? Eu criei uma variável local, dados novos, que mora dentro dessa função. Essa dados novos não tem um pouco a ver, mas não tem nada a ver com a instância ainda, porque a função está rodando. Só que a minha instância aqui embaixo troca os elementos que tinha antes pelos dados novos. E aí
muda de estado, entendeu? Então aqui a gente faz a troca de estado para inserir mais elementos no futuro. Então você vai construir slide um por um passo por vez. Tá? Mais dúvidas? Qual seria a forma mais eficiente de alocar essa memória? Identificar dois valores sem usar cobrando espaço? É isso mesmo. Assim, mais eficiente que isso, só chamar realloc, porque aí tem a ver muito com o sistema por baixo. Mas, é como eu falei na aula passada, se você já viu um vector em C++, ele faz literalmente isso. Ele duplica mesmo. Tipo, não é a mais eficiente que vai dispersar menos espaço. Mas, não sei se importa tanto. Não sei se seja uma aplicação muito específica. Tá bom. Mais dúvidas? Tá. Então, assim, pelo menos guarde a noção de que cada instância desse struct guarda um estado diferente. Porque vai demorar uma ou duas aulas, né? Então, assim, a gente está meio construindo aos poucos para a gente começar a combinar vários structs e realmente fazer uma coisa mais assim, modular, etc. Ponto H, qual é a forma da coisa? Ponto CPP, como a coisa é implementada. Memória é que vai guardar cada instância dessa brincadeira. Então, o que é a aula de hoje? Tipo, se eu pego a lista com vetores, como a gente falou até agora, né? Quer vetor fechado? Não. Se eu pego essa lista com vetores, como ela está aqui, e eu falo para vocês algo assim, eu quero criar um método novo, então pense na matéria PDS2 muito como um cliente para você com novos problemas. Então, o novo problema que eu digo para você é assim, eu quero criar um método novo que consegue remover o elemento 3 da minha lista. Como é que vocês conseguem implementar esse código? Oi? Isso. Eu quero remover qualquer elemento da minha lista. Porque eu já mostrei para vocês como remover o último elemento, que não é tão difícil. Eu também mostrei como remover o primeiro elemento, que não é tão difícil também. Como é que eu removo um elemento no meio dessa lista? Com a estrutura montada aqui, é. Com essa estrutura. Como é que eu sei que ele está presente ou não? Então eu caminho até 3. Porque eu não preciso que eu tenha um vetor. Eu posso ir no elemento 3 direto, se eu quiser. Eu faço o que agora? Oi? Isso, porque nessa lista aqui, a única forma de remover... Não é a única forma, não. Mentira, fala outra forma. Mas uma forma de remover... Deixa eu ver se é uma maior, né? Essa aqui tá maior. Uma forma de remover um elemento 1, 2, 3, 4 é que eu tenho que ver se tem mais coisa para frente e copiar tudo para trás. Então não é uma operação muito eficiente de você implementar. Tem outras formas, mas assim, tem um número especial que indica que está presente e ausente. Ou tem um vetor de booleanos que indica que está presente e ausente. Tem um monte de formas de fazer isso, mas nenhuma delas é muito bacana. Então na aula de hoje, que talvez seja assim, a parte mais chata de ponteiros da matéria, a gente vai aprender a fazer lista encadeada. E lista encadeada é um assunto que vocês vão rever em estruturas de dados. Tipo, mas lá, quando vocês reverem esse assunto, vocês estão preocupados com custo assintótico, com propriedades teóricas e com algumas coisas que eu não vou falar muito aqui. Então, o que eu quero que vocês saibam ao sair de PDS2 é a brincar com ponteiros. Assim, então, vai ter um overlap de informação, mas não tem muito mais para fazer, porque a lista cadeada é o mais simples que eu consigo pensar para essa brincadeira. Então, existem casos, né, que são complicados de fazer com a lista com array. A gente pode começar a explorar ponteiros. E agora eu quero estruturar minha memória
dessa forma. Eu quero fazer uma sequência de elementos, onde cada elemento tem um ponteiro para o próximo elemento. Isso é o que é chamado de uma lista encadeada, isso é chamado de uma lista com ponteiros, isso é chamado de uma lista duplamente encadeada. Então a gente vai criar um struct que tem literalmente essa forma. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Tem que ver esse quadro aqui. Caminhar 2 km, chegar aqui. Então o meu struct agora eu vou chamar ele de não, só por parênteses. Ele tem que guardar, cada struct meu vai guardar um elemento, um número. Então cada struct é responsável por guardar um número. E cada struct é responsável por guardar um ponteiro para o próximo elemento. Que é isso aqui. E o motivo que eu estou fazendo isso no quadro e não no slide direto é já para não confundir muito vocês com ponto H nem ponto PP no momento. Mas isso é a cara da minha memória agora. A minha memória tem que guardar para cada elemento quem é ele e quem é o próximo. Quem é o elemento e quem é o próximo. Quem é o elemento e quem é o próximo. A primeira coisa que vocês percebem é que eu tenho um ponteiro para algo que se parece muito comigo. Eu tenho um ponteiro para a memória, que é algo que é igual a mim. Então eu tenho um ponteiro prox para uma coisa que tem a mesma estrutura da minha. Mas o estado desse lugar da memória e o estado desse lugar da memória são bem diferentes. Esse pode ter o elemento 7, esse pode ter o elemento 15. Os dois só compartilham a mesma informação. Certo. Então vamos fazer algumas dúvidas simples para ver se vocês entenderam a ideia, né? Como é que eu insiro mais informação, né? Além de guardar cada elemento, alto nível, pseudocódigo, nada de ser mais. Além de guardar cada elemento, eu guardo uma setinha para quem é o primeiro elemento e eu guardo uma setinha para quem é o último elemento, que não está no quadro. Como é que eu insiro o elemento número 5 aí, né? Tem 4. Como é que eu insiro o último elemento, no fim da lista? Eu tenho que alocar uma memória para esse novo elemento, certo? Eu vou jogar esse novo elemento aqui no quadro. Só que vai ficar aqui mesmo. E eu tenho que brincar com essas setinhas para a coisa continuar funcionando. O que quer dizer eu quero brincar com as setinhas, né? Porque quando você implementa uma lista com um vetor, que foi meu que aula passada, é muito fácil saber quem é o primeiro, o segundo e o terceiro. Porque você anda com memória contínua, que é um vetor. Então tem um índice 0, um índice 1, um índice 2 e um índice 3. Aqui eu vou alocar 3, 4, 5 elementos e tem que ter uma forma de achar cada um deles. Então é como se cada um segurasse a mão do outro assim e falasse, olha, isso é a nossa lista. Assim, isso é a forma que a gente está encadeado. Entendeu? Como é que eu faço para remover o primeiro elemento? Só a ideia também. Eu desaloco a memória dele e faço a lição para frente. Eu espero que a resposta seja só de quem já fez isso antes. Eu sei que tem gente que já fez isso antes. Vou mostrar o código com calma agora. Então a ideia é essa mesmo. A ideia é alocar a memória de forma que cada um sabe quem é a próxima sequência. Então aqui eu vou ter o meu ponto H, que vai ser um pouco mais complicado, mas eu vou explicar também por partes para vocês, onde o ponto H agora é composto de 2 structs. Não é composto só de um struct. Eu tenho um struct com N minúsculo, que é muito assim o meu estilo de escrever, já que ele não tem método nenhum, que é o tipo nó, ou node-t, que é aquele lugarzinho da memória que cuida de saber quem é o próximo.
Tipo, esse é o número, esse é o próximo. Esse é o número, esse é o próximo. Eu tenho aqui o meu tab, que é a minha lista encadeada, que vai guardar ponteiros para o início, ponteiros para o fim, vai guardar o número de elementos inseridos como antes, vai ter um construtor e vai ter um destrutor. Então, assim, muitas pessoas perguntam, às vezes é difícil ver como tudo cola junto, porque eu estou começando das partes pequenas. Né? O main vem depois. Mas isso é a memória que eu estruturei. É aquela figura de antes. Um ponteiro para o início, um ponteiro para o fim, e uma sequência de elementos aí no meio. E o meu struct aqui tem uma série de métodos ou funções que eu vou usar para manipular a minha lista. Quando ela estiver pronta, o usuário do TAD não vai estar nem um pouco preocupado com o que existe aí embaixo na minha lista. Então você inicia assim, com um único struct alocado na memória, cujo elemento não existe ainda e cujo próximo também não existe ainda. Quando eu faço assim, inserir o número 7, você vai alocar um outro struct dessa memória, uma outra instância, para guardar o próximo elemento V3, que vai ter um ponteiro para o próximo, vai alocar um outro na memória, vai ter um ponteiro para o próximo. Um dos motivos que eu não desenhei mais a memória toda em sequência igual a antes é porque ela não fica mais em sequência. Assim, ela não vai ficar mais toda juntinha, tá? Ela vai ficar toda espalhada pelo computador. Então é isso que eu quero manipular. Cada instância de um struct, se a gente pode falar, aponta para o outro. E cada struct desse mantém também um valor. Então a gente vai brincar de implementar isso aqui em C++. E você consegue fazer isso em C puro. Se você brincar só com isso aqui, você faz a mesma coisa em C puro. Certo. Por fim, eu tenho outro struct de outro nome, de outro tipo, que guarda quem é o início e quem é o fim da minha lista. Dúvidas? Antes de começar a brincadeira? Não? Tá bom, vamos lá. Por favor, perguntem que a coisa vai andar. Muito da matéria tem a ver com abstração. Entende? Então, isso pode ser difícil de entender, mas isso não é tão difícil de entender. Mas assim, com o tempo a gente acostuma com figurinhas como essa, né? É uma sequência de elementos coladinho no outro por esse ponteiro. E você pode brincar assim, pense em alto nível. Como é que eu faço para apagar essa criatura aqui sem perder a sequência de elementos? É a minha dúvida de antes. O que acontece com essa seta aqui? Aqui para onde? Para cá. É só isso. E vai ter um passo e vai ter um delete da memória para não ter memória delete. Então pense numa cadeia que você vai manipular. Oi. Naquelas structs que você montou antes, elas ficam na ideia de organização que a gente estava falando antes sobre o contratado, Certo. elas ficam no mesmo lugar, não pagar, nenhuma Gosto pessoal, eu gosto de fazer assim, ponto H autocontido. Então, cada ponto H vai definir ou uma classe ou um TAD. Quando a gente fala de classe, que é daqui a algumas aulas. Esse TAD aqui, que é o TAD lista simplesmente encadeada, por conta da forma que eu fiz ele, precisa de dois structs. Então, como eu falei com você, assim, struct é uma forma de implementar um TAD. Mas não é cada struct que é um TAD. Aqui eu tenho um TAD, lista encadeada. Aqui eu tenho um TAD lista, que está sendo implementado usando encadeamento de elementos. E para isso eu preciso de dois structs diferentes. Então eu prefiro deixar a coisa junto. Para não fazer um ponto H sem nada. Fazer um ponto H só com um structzinho pequeno. Mais dúvidas? Não? Ok, certo. Então vamos lá. E lembrando também, assim como a última aula, quando você olhar para o main, que ele está um pouco grande aqui, né? Deixa eu quebrar aqui no meio. Quando você olhar para o main, a pessoa que usa o seu TAD não está nem um pouco preocupada com o que vai acontecer com esse TAD. Tipo
assim, ele sabe e consegue inserir, imprimir e remover elementos. Ele sabe que esses são os métodos que a gente tem. Porque ele sabe disso, porque importou o ponto H e o ponto H fala isso, que tem imprimir, inserir e remover elementos. Então essa é a brincadeira aqui. Então como é que a gente implementa? Tipo, eu vou ajudar vocês com a parte inicial e a gente vai caminhando método por método para chegar mais na frente. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o construtor. Eu provavelmente gosto de começar, eu deixei o this aqui. O pior é que eu tirei esse this, né? Acho que eu abri a aula da... Acho que eu abri a aula errada. Só fazer uma coisa aqui, desculpa, gente. Localizar e substituir. Eu fiz isso mais cedo, mas... Pronto. Talvez eu fiz no slide errado. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é iniciar os meus ponteiros. Então eu vou iniciar o meu ponteiro início para apontar para nulo. Lembrando que C++ tem um tipo null PTE, que é um pouco mais seguro que aquele null maiúsculozão de C, porque só pode colocar no PTE para ponteiros. Eu vou começar com o meu ponteiro fim, apontando para nulo também, e isso é a minha memória. Quem vai pensar é mais difícil fazer uma memória mesmo, mas essa é a cara da minha memória. E o número de elementos inseridos vai ser igual a 0. Então eu aloquei uma instância dessa coisa, início, fim, número de elementos inseridos igual a 0. Isso aqui é a instância do meu struct e eu vou falar de objeto. Ok. Certo. Dado que eu estou nesse estado, eu falo assim, minha próxima dúvida vai ser inserir o número 7. O que eu preciso fazer para inserir o número 7 aqui? Pensando que a memória tem essa cara aqui, né? Oi? Eu tenho que colocar um nó novo. Eu tenho que criar isso na memória em algum lugar, instanciar isso na memória, certo? Depois. E depois? E o fim? Isso. Então assim, para falar. A memória está nesse estado. Então, se eu inserir um elemento, isso tem que mudar para apontar para alguém. Isso tem que mudar para apontar para alguém. E esse número tem que mudar para ser igual a 1. Isso é a lógica, é a sequência. Então, como é que funciona a inserção de um elemento novo? Eu aloco mais memória com nil no heap, porque fazer isso na pilha vai ser muito difícil. Aloquei memória nova aqui embaixo. Vou falar, nessa memória nova eu vou inserir o número 7. E essa memória nova não aponta para ninguém. Isso é bom cuidado, assim, vou deixar tudo organizadinho e zerado. O início é igual a nulo ou não? Seguinte passo a passo. Sim. Então o início vai ser esse novo elemento e o fim vai ser esse novo elemento. E agora o número de elementos inseridos, que eu não mostrei aqui, mais. Isso é o estado da coisa nesse momento. E depois que eu saio do método, o estado é mantido, entende? Porque o objeto ainda existe, a instância daquele struct ainda existe em algum lugar. E quando a gente passar para o próximo passo, chamar o método mais uma vez, tipo inserir elemento 1 ou inserir elemento 2, o computador vai guardar esse estado aqui, porque a memória ainda está alocada. Então, crio um novo elemento, seto o ponteiro para nulo, e agora eu tenho que atualizar o início, sim ou não?
Não, né? Porque eu estou inserindo um elemento no fim da lista. Eu tenho que encadear esses dois objetos de alguma forma. Então, o último elemento da minha lista tem que apontar para esse lugar da memória, porque senão eu vou perder ele. E esse lugar da memória agora vai ser o novo elemento final. E agora eu aumento o número de elementos inseridos para ser mais igual a 1. Então esse é o código que você tem que fazer. Essa é a brincadeira que a gente faz para criar uma lista encadeada. É difícil ver nos slides, por isso que é importante baixar o código, rodar o código. Vai ter VPL sobre isso. Eu sei que eu estou anotando as VPLs, montou, não existe. Ele não responde e-mail, né? Então, para mim não existe. Até agora. Então, assim, a gente vai ter como praticar tudo isso. Mas pense assim, toda vez que eu passar por um slide desse, a não ser que eu fale, o estado está sendo mantido. Então, a gente está mantendo o estado da coisa para outra. E agora a coisa fica assim, se vê um novo elemento, mesma brincadeira, e a gente vai caminhando para frente. Eternamente. Tá bom. Então, pensando nessa estrutura, e como eu já falei para vocês a ideia em seu código, como é que eu faço para remover o IES no elemento? Quando o IES no elemento aqui vai ser igual a 1. Como é que eu sei se eu tenho pelo menos 2 elementos? Qual desses campos vai me dizer isso? No elemento inserido. Você está lá, vamos mostrar aqui, né? Então, se esse número aqui for maior do que I, eu sei que o elemento está lá, em algum lugar. Eu não sei aonde. Como é que eu acho o I igual a 2 aqui? Como é que eu acho essa pessoa? Eu tenho algum ponteiro para ela a princípio? Não, né? Eu tenho ponteiro para quem? O início. Então, se eu quero achar I igual a 2, partindo daqui, eu dou quantos pulinhos? 2. Próximo. Próximo. Tá aqui. Então, na lista encadeada, você não vai ter aquela noção, quando você aloca a memória como um vetor, de saber indexar I igual a 0, I igual a 1, I igual a 2. Isso está tudo espalhado pela memória. Mas em nenhum momento eu deixei ninguém solto. Partindo daqui, eu consigo chegar em qualquer lugar. Como é que eu faço um código para imprimir todos os elementos da minha lista em alto nível? Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Como é que ficou o alto nível desse código? Eu quero imprimir 7, 2, 3, 4. Vamos começar. Os valores que estão lá. Para o fim, né? Porque eu sei que eu tenho que caminhar até o último. Então eu imprimo isso, sigo a setinha, imprimo isso, sigo a setinha, imprimo isso, sigo a setinha, imprimo aquilo, sigo a setinha. Certo, vamos deixar assim por enquanto. Então vamos ver esses códigos com calma agora. Mais de uma vez, só para quem não está seguindo a ideia da aula. Então aqui vem o terceiro. Então o quê? Aloca a memória, certo o vetor, falou, atualiza o ponteiro, atualiza o fim da lista. É a ideia da inserção. Meu segundo método que eu botei aqui é o destrutor. Então eu sei criar o objeto. Eu já falei para vocês a ideia de imprimir e de remover o IESM, né? Então minha próxima dúvida aqui no slide é como é que eu apago essa lista? Como é que eu libero essa memória como um todo? Lembrando que a gente tem um structzinho, né? Um struct encadeado que alocou essa memória inteira e em algum momento esse struct tem que limpar essa memória inteira. Então eu quero fazer delete, lembrando da regra que cada new vira um delete, eu quero fazer delete em 1, 2, 3, 4, 5 elementos. O meu código tem que chamar delete 5 vezes, de preferência dentro de um for. Eu posso apagar esse elemento do aplicado? Por quê?
Eu quero aliança com o próximo. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Está ali em cima, já até o segredo. Eu tenho que guardar quem é o próximo. Então, eu tenho que guardar uma setinha para quem é o próximo. Eu tenho que guardar uma setinha para quem era o anterior. E aí eu apago a memória, sem perder o foco de quem era o próximo. Atualizo, apago, atualizo, apago. Então o código vai ter mais ou menos essa cara aqui. Eu quero apagar a minha lista encadeada. Eu vou criar dois ponteiros auxiliares, que se chama anterior e próximo. O primeiro elemento que eu tenho que apagar é o inicial, que estava lá atrás na lista. Então a primeira pessoa que eu tenho que apagar é essa aqui. Só que antes de apagar ela, eu falo, pega aquele próximo, ande para frente. Então pegue um ponteirozinho e caminhe para frente. Anterior igual a próximo. Guarda um ponteiro para o anterior. Próximo igual a próximo, seta próximo. Isso é um ponteiro, né? Então é um setinho. Então ele tem um campo ali para o próximo. Caminhe para frente e apague a memória. Então é assim que a gente implementa o destrutor de uma lista encadeada. Anterior igual a próximo, então anterior vai apontar para trás. Próximo igual a próximo até próximo, próximo caminho para frente. Apaga o elemento, continua assim, até apagar o último elemento. Quando eu não tenho mais ninguém para apontar, porque essa variável próximo aqui, ela deve apontar para nulo, né? Nesse momento assim eu faço próximo igual a próximo, seta próximo. Então essa pessoa aqui vai apontar para nulo. Isso quer dizer que meu código acabou e eu consigo destruir a minha lista. Então a gente fez aqui a parte de destruir. Sei que tem a parte de imprimir, talvez não coloquei aqui não. Vou postar o código aqui no meu código. E a parte de inserir novos elementos. Se eu quiser imprimir os meus elementos, tipo, comece do início da lista. Se não for nulo, porque quer dizer que a gente tem elementos lá, imprima, caminho para frente, imprima, caminho para frente. E por aí vai. Tipo, então você vai imprimir o elemento A e falar, opa, tem mais alguém para imprimir? Tem, o próximo elemento. Ele é nulo? Não. Imprima ele, mas ele não. Ele é nulo? Não. Caminho para frente, por aí vai. Nessas aulas, gente, assim, eu estou percebendo que fica um pouco difícil de seguir a ideia. Deixa eu só falar aqui para frente, para ver onde eu estava antes. Né? Porque a gente perde um pouco o foco de qual é a nossa motivação, né? A motivação de criar um TAG de lista é você passar por cima das limitações de um vetor. É você, tipo assim, eu quero alocar agora quantos elementos couberem na memória. Eu estou mostrando duas formas de fazer isso. Como é que eu removo o código nessa lista? A coisa fica bem mais complicada. Mas por que a coisa fica complicada? Porque tem vários casozinhos extremos. Tipo, primeiro você tem que ver se existe I elementos, que é a minha primeira dúvida. Então eu tenho que ver se eu quero remover o set, se tem pelo menos 7 elementos. Se não tiver, eu não faço nada. Depois eu tenho que caminhar até o elemento 7. Depois eu tenho que verificar, tipo, se anterior é diferente de null. Depois eu tenho que analisar o ponteiro de trás. Depois eu tenho que analisar o ponteiro do início e do fim. Então são vários casozinhos especiais. Mas qual é a ideia? Remover I igual a 2. I igual a 1 aqui, né? Caminhe até o elemento 1. Opa, por que você não fez nada? Ah, isso aqui eu estou lutando. Guarde um ponteiro para o elemento 1, que é o atual. Guarde um ponteiro para o anterior, que eu não fiz o caminhamento. No momento que eu tenho o ponteiro para o anterior, pegue esse próximo, aponte para frente. Faça um proxy aqui, apontar para frente. Apague e a sua lista está ok.
Se eu tenho que remover o elemento 0, qual é o cuidado que eu tenho que ter na minha lista? Oi? O início, né? Posso perder o início. Se eu tenho que remover o elemento 3, qual é o cuidado da minha lista? Lá no fim. Eu tenho que cuidar dessas duas informações especiais. Então, embora a ideia é muito alto nível, tipo assim, cada casinha especial desse gera um código. Deixa eu ver se eu tenho aqui o passo a passo, né? Porque senão eu vou ter que fazer no quadro. Então aqui, tipo assim, quando eu vou atualizar o início, o primeiro, eu tenho que atualizar o início para frente. Agora, eu não guardei quem é o meu anterior, né? Então, anterior, setupprox. Calma. Início igual a atual ponto próximo, certo? Se eu não guardei o ponteiro nulo, vai ser nulo. Então, isso aqui vai dar sequefold. Isso não vai dar sequefold, não. Tá? Agora que eu lembrei aqui o que eu estou querendo falar, desculpa. Se vocês não tomam cuidado em atualizar os seus ponteiros, tipo, logo de cara, então se eu caminho para frente sem cuidar de guardar esse ponteiro para o anterior, eu atualizei esse anterior lá em cima do código com o valor de nulo. Então, quando vocês brincarem com esse tipo de coisinha, assim, ponteiros, etc., vocês vão ver muito segmentation focus. Esses são os VPLs mais chatinhos que tem mesmo. Mas quando você começar a ver o segmentation focus, você pode fazer duas coisas. Se em algum momento do código eu estou acessando nulo. E 2, se em algum momento do código eu estou acessando algum lixo. Tipo, porque se o elemento aqui não for atualizado de forma correta, esse anteriorzinho, começa com nulo, e eu tentar brincar com ele, segmentation fault, se eu caminho para frente, prox, apago um elemento e mantenho um ponteiro para aquele elemento que foi apagado de alguma forma, segmentation fault também. Antes de piorar a situação, vocês têm alguma dúvida na ideia, pelo menos no ponteiro? Sim, pode falar. Pode falar. Você primeiro, depois eu guardei o seu chat. No caso, quando eu passo o primeiro pessoa para destruir o DB2PT, Aqui é assim? É isso? sendo que ele não vai ter acesso ao resto das dados. Como assim? Como desalogar essa memória? A anterior? Eu tenho que guardar um ponteiro para ela. Porque ela está aqui em cima. Tipo, primeiro eu começo com o anterior, igual a nulo. Eu caminho primeiro, assim, porque o slide está numa forma muito bacana. Então eu já atualizei ele. Não ficou claro. Por isso que eu fui parar naquele tempo, assim, nesse códigozinho o erro não deve acontecer. Mas caso não atualize o anterior, para apontar para o lugar certo, vai ter um problema. Ficou claro? Não era isso? Não. Por exemplo, na hora de deletar a memória, de virar o destrutor, sendo que você não vai ter acesso, vai estar a memória solta. Isso aqui? Isso. Certo. Eu mudei meu início. Certo. Aí aquela memória ficou lá sem nada mudando para ela. Certo. Na hora de destruir, ela vai ser destruída da mesma maneira. O início e o fim? O início que era o início antes. Deixa eu botar o deixa completo aqui. Aqui eu tenho deixa completo. Certo. Aí mudou o início do próximo elemento. Mudei o início para o próximo elemento. Certo. Aqui ele está solto, do anterior. Não nesse slide eu guardei um poder para ele, mas se eu não puder guardar. Certo. E aí? Aí, na hora de destruir, se eu não tivesse essa marcação do antigo, Você não tem como destruir. Tipo. Deixa eu mostrar aqui um exemplo mais simples. Talvez vocês consigam ver isso melhor se eu mostrar isso no Setutor. Essa aula está um pouquinho mais.
Cadê meu setutor? Esse é o RL mais louco que existe, que é o Python Tutor, tem o C Tutor. Tem o C++ Tutor. Vamos fazer isso aqui para vocês verem agora. Tipo Node int elemento int asterisco próximo, certo? Isso é meu struct, ok? Ok. O que é que meu código está fazendo? Embora ele não faz isso no main, faz isso em outro método. Ele aloca um ponteiro início igual a null inicialmente, aloca um ponteiro fim. Talvez dessa forma fique mais simples de ver, que tira um pouco assim o lado C++, igual a null inicialmente, certo? E eu vou fazer assim, início new node t início igual a novo, fim igual a novo. Se eu não cometi nenhum erro aqui de C++, obviamente eu cometi algum erro de C++, aqui. Meu código vai rodar. Close, só porque tem o... aqui. Início e fim vai ser nulo, obviamente. Início e fim agora aponta para esse elemento novo, certo? Ok. Se em algum momento eu faço isso, novo, seta próximo, igual a novo nó, eu vou alinhar a memória, certo? Certo. Se aqui eu faço isso, então vamos fazer sem, numa linguagem bem próxima do que a gente vê em PDS1. Aqui é Note, desculpa. E aqui eu vou fazer fim. Certo? Vamos lá. Close. Vou tentar tirar o zoom aqui para falar uma coisa. Dá para ver o código e a memória. Peço desculpas para quem está muito atrás, mas vamos ver. Criei um nó na memória, mora no heap, tem um ponteiro para ele. Tenho dois ponteiros, início e fim para ele, certo? Criei um novo nó na memória, que é o próximo, tem um ponteiro para ele. Atualizei início e fim. Tá, nesse caso que eu tenho um novo aqui, né? Mas depois que eu atualizo o início e o fim da lista, como é que eu retorno para aqui? Não tem como. Certo? Não tem como eu acessar essa memória de forma nenhuma, porque eu não tenho esse ponteiro no meu objeto lá atrás. Aqui você consegue ver os ponteiros em si. Se você fizer isso aqui no seu código, talvez eu não estou dizendo isso, mas se você fizer isso aqui no seu código, tipo... Criei um objeto novo. Apaguei ele. Quando é que início e fim vai apontar depois disso? Para nulo, para lixo. Então os cuidados são dois. Tipo, não apontar para lixo e não apontar para nulo. Era essa a sua dúvida? Talvez não tenha sua dúvida. Tá bom. A sua dúvida? Oi? Isso aqui que eu vou mostrar agora para vocês. Certo? Tem aqui meu início, meu fim, meu novo, etc.
novo seta próximo igual a novo nó. Tá aqui minha lista cadeada, certo? Mas eu tenho esse deslizamento aqui, ok? Essa linha aqui vai apagar esse nó aqui, certo? Apaguei esse nó aqui. Próximo aponta para lixo, ok? Início vai ser lixo, fim vai ser lixo, certo? Se eu rodar essa linha aqui agora, qualquer linha similar a ela, tipo delete início, isso aqui talvez seja uma bola que a gente tem que voltar depois, né? Tipo, a coisa está um pouco mais lenta do que eu esperava. Início aponta para onde? Lixo. Fim aponta para onde? Lixo. O que é que eu vou apagar nessa linha aqui? Nada. Ele dá um erro. Entende? Então, esse erro em particular não é um segmentation fault, mas é o tipo de erro que pode acontecer. Se você apaga a memória que está apontando para lixo, se você acessa nulo, se você aponta para um lugar diferente da memória que está acessado, assim, tudo isso vai quebrar o seu código. E tudo isso são os erros de memória que a gente vai ter. Segmentation fault, você pode imaginar assim, estou brincando com memória que eu não consigo brincar. Ou ela não existe, ou ela já existiu no passado, ou ela é nula, ou ela é lixo. Onde lixo pode ser assim, ou ela já existiu no passado e foi embora, ou eu realmente botei meu ponteiro num canto assim que não tem como eu utilizar mais. Assim, sair atualizando o valor do ponteiro para a coisa da erro. Deixa eu ver se eu consigo passar para mim pela ideia da lista duplamente encadeada hoje, que aí eu falo com vocês um pouco mais sobre isso na próxima aula. Então, além da lista simplesmente encadeada, existe também a noção de uma lista duplamente encadeada. Tipo, onde não só a gente vai guardar início e fim, como também a gente vai guardar ponteiros para o próximo elemento e para o elemento anterior que vem atrás desse elemento. Então, não está fácil de ver no slide de vocês, mas aqui eu estou falando para frente e para trás, para frente e para trás, na minha lista. E qual é a ideia dessa brincadeira agora? Tipo, por que eu preciso criar uma lista duplamente encadeada? Por que eu preciso criar uma lista simplesmente encadeada? Porque dependendo do problema que vocês vão abordar, todos esses TADs, que é o mesmo TAD que a lista, né, tem o mesmo contrato. Mas vai ser mais fácil ou mais difícil resolver problemas se você aloca a memória de uma forma ou de outra. Ou vai ser mais rápido se você aloca a memória de uma forma ou de outra. Então, nessa lista aqui, o que é que eu tenho que fazer se eu quiser remover esse elemento aqui, o elemento 3? Quais valores eu tenho que atualizar? O próximo do 2 e o anterior do 8. Então eu tenho que ter uma referência para frente e uma para trás, para fazer cada operação minha aqui. Então essa é a ideia da lista duplamente encadeada. Cada struct agora vai guardar o elemento, vai guardar o anterior, vai guardar o próximo, e vocês percebem que o contrato que eu implemento essencialmente é o mesmo de antes. Inserir, remover iesmo e imprimir. Tem dois pontos aqui que for requisito, assim, inserir, remover iesmo e imprimir. São duas formas de implementar uma lista. São três formas de implementar uma lista agora. Daqui a gente também já viu uma lista com vetores. Qual é a vantagem da minha lista duplamente encadeada? Eu consigo caminhar nos dois sentidos. Então, por exemplo, se eu pegasse para você essa estrutura aqui e falasse algo tipo, olha, imprima os elementos do final para o primeiro. Como é que vocês conseguem fazer isso com essa estrutura? De alguma forma. Não tem como. Tem como, tem, mas recursivamente você consegue, ou se você usar uma pilha para uma recursão, que tem nada a ver com a aula de hoje. Então, não é fácil. Se você quer caminhar nos dois sentidos, usar a lista duplamente encadeada é uma boa ideia. E o código também, embora pareça complicado, só são pequenos casos especiais da brincadeira. Você tem que caminhar até o elemento i, você tem que caminhar até o elemento 3, aqui, 1, 2, i igual a 2, né?
Quando eu chegar nesse elemento, eu sei quem é o anterior, eu já sei quem é o próximo também, então eu não preciso guardar as variáveis auxiliares, eu posso só caminhar para frente, fazer isso aqui, apontar para trás, e depois fazer isso aqui, caminhar para frente, novamente também. Eu preciso de um auxiliar ainda, para fazer essa brincadeira. Então, quando eu chego nesse lugar aqui, e eu sei que essa linha assusta um pouco também, mas o que eu estou falando agora? Atual seta próxima, caminho para frente, seta anterior, essa seta aqui, vai ser igual ao elemento anterior. Nossa, sumiu. Era tão ruim de usar ainda. Depois que eu faço isso, atual seta anterior, que é essa pessoa aqui, seta próxima vai apontar para frente. Resolvo os dois ponteiros e daí eu apago o elemento depois com o meu delete. Remover o primeiro elemento vai ser caso especial, remover o último elemento vai ser caso especial. E tomar cuidado com esses ponteiros também, vão ser todos casos especiais. Porque a gente gastou já 1h30 quase falando de listas. Então, o melhor exemplo que eu consigo pensar assim, que talvez motive o aluno para entender por que eu preciso de uma lista, é você representar um número gigantesco. Int, float, double, long, todos têm limites. Mas algumas quantidades, tipo o número de partículas no universo, mas o número de dinheiro no mundo, não vai caber nessas variáveis. Mas o que é, assim, um número, se não uma sequência de dígitos? E alguns de vocês já devem ter visto esse outro TAD, que é outra brincadeira, que se chama de um Big Num. Então, quando você cria uma lista encadeada, você, em essência, pode representar um número. Então, cada TAD que você cria pode ser usado para criar outros TADs. É isso que eu quero mostrar com esse exemplo aqui. Embora eu vou mostrar o código só com calma na próxima aula mesmo. Mas sabendo que eu tenho aqui o meu 1, 2, 3, 8, representando o número 1238, como é que eu somo mais um nesse número? Qual dígito eu atualizo? O 8. Então eu tenho o fim, que é o meu dígito menos significativo, e ele vai para 9. Se eu somo mais um agora, o que acontece? Oi? Aqui passa para 0, e atualiza quem? No anterior, né? Aritmética de primeiro grau. Isso aqui vai ser 0, caminho para frente aqui, para gerar o 4. Então, isso aqui vai ser 1239, mais 1, 1240, e o caminho para frente. Zeramos o menor, caminho para frente. Então, note que esse TAD, em essência, ele compartilha a mesma estrutura da memória da lista. Tem um anterior, tem um próximo, tem um início, tem um fim. Só que as operações que a gente faz nesse TAD são diferentes das operações da lista. Não é mais inserir o remover elemento. Aqui eu fiz meu TAD no ponto H com dois métodos. Incrementar e decrementar o meu número de elementos. E a forma que a memória começa é assim. Início aponta para 0, fim aponta para 0, anterior e próximo aponta para nulo. Quando eu falo assim, some um elemento, o que é que eu tenho que fazer? Se você ignorar o while por um tempo. Assim, o while eu vou entrar nele já já. O elemento atual é menor do que 9? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Somo mais um, vou embora. Somo mais um, vou embora. Quando eu chegar no 9, o elemento atual não é menor do que 9. Aloque um elemento novo, que vai ser um 0. Atualize os ponteiros, aponte para trás, aponte para frente. Faça início ser esse elemento. Atualize o ponteiro de próximo também. Sete o atual para ser igual a 0.
E agora você vai começar a somar no outro dígito. Tem um ponteirozinho aqui, foi para frente. Você vai começar a incrementar esse outro dígito aqui, deveria estar 0 ali, né? Meu slide também. E agora você vai pulsar para frente, fazer o 1 e continuar nessa brincadeira. Bom, enquanto eu chamar o método incremento. Então, para fechar um pouco a aula de hoje, né? Tá conseguindo mostrar para Vamos fechar um pouco a aula de hoje. Tudo que a gente está brincando até agora já vem pronto. Não é para torturar vocês, não. Tipo, já existem listas encadeadas, já existem vectors, já existem big nums. Tudo isso já tem numa biblioteca como C++. Mas a aula anterior, a metade dela, e essa aula de hoje, elas servem para construir para a próxima aula, que eu vou falar para vocês, olha, não se preocupe mais tanto em fazer isso do zero. Use o list, use o vector, use tal coisa. Mas vocês entendem, pelo menos, o que é essa memória. Agora, vocês entendem como essa organização é feita no computador. Vocês vão ter que implementar isso do zero, porque numa graduação de informação tem que fazer em algum momento, entende? Para entender como funciona, para brincar com ponteiros, para praticar tudo isso, etc. E na próxima aula eu volto falando de STL, que é basicamente a Standard Template Library de C++, que já vai ter tudo isso pronto para vocês. E eu faço uma revisão também, que eu sei que a aula de hoje foi um pouco corrida, eu faço uma revisão de tudo isso para a gente ver. Obrigado aí, gente. Oi.